Hoje é dia 9 de janeiro de 2021 e este é o episódio 129 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e comigo está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago! Olá, Diogo. Estás à espera de Então. mais, não é? Sim, sim. Então, como estás? Eu estou bem, e tu? Eu também, pá. Estás mais bem disposto, ok? Epá, eu estou bem disposto, estou muito bem disposto hoje. Mas já vi que tu estás aí a beber uma coisa qualquer. O que é que estás a beber? Hoje estou a beber trincabolotas. Trincabolotas. Sim, comprei umas coisas giras, comprei um tapado das lebres, eu não sei o que é simpático, mas hoje quem me escolheu o vinho foi a minha filha, que ela gosta muito. Eu digo assim: Maria, põe a mesa. E das primeiras coisas que ela faz é pegar no copo de vinho do pai e procurar o vinho. Onde é que está o vinho do pai? Onde é que está o vinho do pai? E quando não há, fica toda contente, vai agarrar uma garrafa na tentativa de abrir. Só que ela está naquela fase de destrói, ela não abre vinho, ela destrói rolhas. E então é uma chatice que eu depois bebo o vinho e passo o tempo a... E é uma chatice. Mas pronto, mas ela está esforçada. Mas sabes que há umas máquinas que tiram-te a rolha, que é uma beleza. Sim, chamam-se filhas com mais de 10 anos. Até aos 10 anos é difícil, mas com mais de 10 anos são muito caras. A manutenção de uma filha é uma coisa caríssima. Pois. Só para... Aquela que eu estava a pensar é só eletricidade mesmo. Pronto. Carregas a bateria daquilo e dura-te montes de tempo. Mas vá, paremos de falar sobre mim e sobre as minhas filhas. Não vá a malta dizer que eu ando a abusar para ganharmos seguidores, porque é uma coisa que resulta. Crianças e não sei o quê, resulta porreiro. Mas pronto, mas olha, o teu fim de semana, calculo que tenha sido animado. O meu fim de semana foi então, essencialmente. Não nada. Estava a pensar o que é que eu fiz no fim de semana, porque já não lembrava. Foi já ontem e pronto, e passado 24 horas eu faço resetar a memória. Tive sobretudo a acompanhar a FOSDEM. Ainda tive também uma reunião com pessoal de outras comunidades do Ubuntu, sobretudo da América do Sul. E falaremos disso, cara, no próximo episódio. Talvez dê para o episódio inteiro, o próximo disso. Sim, o próximo, acho que podemos ligar, falar desse tema. Há mais temas para falar, mas há FOSDEM e esse tema da comunidade Ubuntu são temas que podemos abordar em maior profundidade no próximo. Já reparaste quando é que nós vamos gravar o próximo episódio? Agora falando nisso. Ainda não agendamos, mas se tudo correr bem, conforme é esperado, é na noite do Dia dos Namorados. Não, episódio, queremos gravar antes. Temos de gravar o episódio extra, pá. Extras é outra coisa, não estou a falar de episódios normais, regulares para quem nos ouve, em canal aberto, sem gastar dinheiro. O normal, bem, temos de ver isso então. Há um episódio, sim, que é o Software Freedom Day. Vais-me oferecer... não é o Software Freedom Day, isso é outra coisa, isso é em setembro. Estás a baralhar tudo. Desculpa, tens razão. Estou lixado contigo, estás a precisar de descanso. Tens razão. Ultimamente não dás uma para a caixa. Porra, tenho que arranjar um gajo para te substituir. Não, é Dia dos Namorados, esquece isso, é Dia dos Namorados. A minha pergunta é muito simples: se me vais oferecer uma caixa em forma de coração com chocolates? Não. Já que não me vais convidar para jantar, de certeza. Calculo não, eu. Também não. Nem chocolates, nem jantar. Pois não sei, vou ficar. Pronto, então se calhar não vou marcar nada contigo nessa noite, pá. Se é para não me dar chocolates, olha, prefiro ficar a ver televisão. Vou ver os programas fantásticos que dão ao domingo à noite na televisão. Não sei quais são, mas vou descobrir quais são, certamente. Mas podes dizer outra coisa, que é acompanhar a evolução do Bitcoin. Podes fazer também. Um gajo aqui a ter conversa da treta e tu a queres chegar mesmo a assuntos, queres ver? Exatamente. É que eu descobri durante a semana passada e partilhei com os nossos amigos do Crypto Café um novo Snap que é chamado CoinTop, que é basicamente uma mistura de HTOP com VIM no terminal, uma aplicação de terminal, e mostra qual é o estado de várias criptomoedas e mostra gráficos e mostra qual é o valor de cada uma delas, converte para as moedas que tu quiseres, e é uma forma muito simples de acompanhar a evolução das criptomoedas. E também é fácil de instalar porque é um Snap, e é feito por um português. A aplicação é feita por um português, chama-se Miguel Mota,
Certo. E descobri também que ele tem um blog com muitos artigos fixes, entre eles sobre temas que nós falamos aqui regularmente. Por exemplo, o WireGuard. Ele tem um artigo de introdução ao WireGuard. Tem também outro que gostei do título, um Kubernetes explicado como se eu tivesse 5 anos. Portanto, podes mostrar à Maria. Diogo, espera aí um bocadinho. Estavas tu a falar, estava aqui a puxar pela memória. Eu não sei se a nossa pesquisa no site é eficaz ou não, mas nós já falámos do CoinTop aqui no passado. O CoinTop não é um Snap novo. O CoinTop é novo. O CoinTop é um Snap novo. Espera aí, não é nada. A gente já falou sobre isso. Há outras. Nós já falámos de outras aplicações. Sim. Para o mesmo tipo de função, mas não do CoinTop. O que é novo para ti? Definição de novo para ti? O Snap foi criado há dias, acho eu. Há 2 anos. 20 de abril de 2018. Há 2 anos? Há quase 3 anos. E nós já falámos dele aqui. Bom, olha. Mas pronto, está a falar outra vez. Tão pronto. bom que merece ser falado 2 vezes. Pronto, ok. Tudo bem. E assim, e falamos também agora do Miguel Mota, porque eu não tinha reparado que isto era um Snap feito por um português, de uma aplicação feita por um português. Qual foi, tipicamente quem faz este tipo de coisas é quem já tem interesse no assunto. Tu falaste isso com a malta do Crypto Café. Eles conheciam esse Miguel Mota? Existe alguma referência? Foram apanhados? Acho que não. Não? Acho que não, acho que foram apanhados de despercebidos. Sempre estavam à espera. Desprevenidos, sim. E tanto que o Malman disse que, olha, vou substituir o que eu uso agora por isso. Pronto. Portanto, acho que é um. Pelo menos ficou encantado com isso. Eu tenho algum interesse. Por acaso, hoje estive a falar com um colega e estive a recomendar-lhe aquela tua amiga do Kubernetes. Que nós falámos na semana, não me lembro do nome dela, falámos na semana passada, e também como eu queria estimular a que o meu colega fosse ouvir o podcast, também não lhe dei o link direto, disse, olha, vai ver as notas do último episódio e desenrasca-te. Acho que sim, com a esperança que ele se engane e carregue no play e que ouça pelo menos um bocadinho do episódio. Mas pronto, então e mais, mas conta, pronto, o assunto do Miguel está despachado, não é? Exatamente. E, além disso, como passei boa parte do fim de semana a acompanhar a FOSDEM. Isso é que eu quero saber. Eu tive então a rever as minhas experiências com Matrix. Usei o Element, porque de facto, para desfrutar da experiência da FOSDEM, o Element era o único cliente que eu experimentei que suportava a experiência toda, ter lá o appletzinho com o vídeo integrado, etc, etc, etc. E gostei. A aplicação, a interface evoluiu, ainda não está ali bem ao meu gosto, mas evoluiu, claramente que evoluiu. E descobri um outro cliente chamado Fractal. É uma aplicação de GNOME, também é um Snap, está escrito em Rust. O Snap foi feito pelo Ken Van Dyne da equipa de desktop da Canonical. Não me lembro se tu chegaste, acho que não, acho que tu não foste, deixaste de ir a FOSDEM no ano em que eu conheci lá o Ken. Não me lembro se chegaste a conhecê-lo. O nome não me diz nada, portanto não sei se é prova que já tenha estado com ele. É um indivíduo muito grande, é difícil de perder o Ken. Também é um bocadinho crashy a aplicação. Eu percebo porque é que está a crashar, só de olhar, só de ver o crash. É claramente casos de mal pensados para quando acontece para uma coisa ou outra e levam ao crash. Portanto, é uma aplicação ainda um bocadinho, eu chamaria-lhe pouco madura, mas em termos de integração com o desktop parece-me que está bem integrada. Há, no entanto, um problema com o Snap, que tem a ver com poderes gravar ficheiros que descarregas do Matrix. Para omissão, ele vai fazer, como sendo uma aplicação de GNOME, ele vai tentar gravar na diretoria de omissão do GNOME, que é downloads ou transferências, depende de se tiver o sistema em português. Exatamente. E acontece é que este Snap não tem a interface que permite dar permissões de escrita na Home Directory.
Na minha opinião, é uma gralha. Esqueceram-se de assinar essa interface. Pois, é um Snap, não é? Estás a dizer que é um Snap. Sim. Só tens que dar esse conector e está feito. O Snap tem que ter interface, ele não tem interface. Portanto, é só uma questão de ativar o plug para dar essa permissão. Tem de se mesmo refazer o Snap. E eu já pedi isso no fórum. Portanto, o fórum é normalmente o sítio onde se pede suporte para snaps, e eu já deixei lá uma mensagem para o Ken ver isso. Portanto, é uma coisa que provavelmente em breve terá feito, quando o Ken tiver um bocadinho mais de tempo para tratar disso. Ok. E tu? O que é que andaste a fazer durante a semana passada e o fim de semana? Olha, eu estive a fazer, umas estive a fazer, noutra estive a pensar. Eu tive uma participação de raspão na FOSAM também. Por acaso temos aqui umas coisas em paralelo, porque eu também andei a tirar o pó ao meu Element. Tenho ouvido falar demasiado no Matrix e nos bridges do Matrix, e estou até a pensar seriamente em subscrever um serviço, porque acho que vale o dinheiro. Um serviço em que tu consegues agregar tudo o que é os teus serviços de mensagens instantâneas através de bridge Matrix, e consegues ter isso tudo unificado num único local. Ou seja, imagina o teu chat do Facebook, o teu chat do Slack, o teu chat do Telegram, se quiseres. Eu acho que o Telegram vou sempre ter fora, mas tudo o que é aplicações de chat que tu usas muito pouco ou mais ou menos, consegues agregá-las todas no teu do Matrix? Sim, através do Matrix, no teu cliente Matrix. O Facebook e o Slack também? Sim, o Facebook, o Slack e até algumas proprietárias da Apple. Por isso é que eu digo que acho que vale o dinheiro. A subscrição o não é. O serviço é esse? O serviço é uma coisa que se chama Beeper. Beeper. Tens de meter aí nas notas do episódio, que isso é interessante. Vou pôr nas notas do episódio. Ou seja, eles estão neste momento a aumentar a infraestrutura, não estão a aceitar mais inscrições nesta altura. Atenção que é um serviço só pago, não há gratuito e pago, é só pago, ou pagas ou não tens. E eles estão a aumentar a infraestrutura para aumentar vezes 10 a sua capacidade atual. O que para mim revela uma coisa, que é cuidado com a qualidade do serviço, não é? Portanto, não é bora lá, não é como fez o Zoom há um ano, que é bora lá aceitar inscrições e depois logo se vê o que é que a gente faz com isto. Pedimos desculpa depois. Pronto, exatamente. Basicamente foi essa a estratégia. E depois tens tudo o que é. Eu essa parte ainda não investiguei a fundo, até porque como ainda estou inscrito para ter uma conta, ainda não tenho a conta, portanto tenho de experimentar um mês ou dois para ver se aquilo funciona, mas do pouco que já vi é tudo open source, é tudo auditável, é tudo transparente, portanto nem sequer há aquela coisa do onde é que o meu histórico de mensagens vai começar a ficar arquivado ou não. Portanto, aquilo tem toda a criptografia base do Matrix, portanto à partida podes ficar descansado com isso. E portanto, é um serviço que permite fazer self-hosting? Se quiseres podes fazer, mas para fazer self-hosting não fazes Beeper. Para fazeres Beeper tu inscreves-te e os gajos tratam de tudo. Se queres fazer self-hosting, também encontrei um produto que tu instalas numa VPS qualquer, instalas tu as bridges do WhatsApp. Esqueci-me do WhatsApp há bocado. Instalas as bridges do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do raio que te parta, ou seja, mas és tu que fazes a gestão disso tudo. Eu não estou para me chatear. Honestamente, para fazer self-host, fazia-me sentido fazer self-host de uma coisa que fosse usada por mais pessoas. Ou seja, fazemos uma instalação disto para a comunidade Ubuntu, por exemplo. Ou fazíamos uma instalação disto para, por exemplo, Privacy LX podia fazer uma instalação disto para... E a malta podia pagar, não me precisava de pagar, não tem que ser uma coisa sequer gratuita. Portanto, porque acho que é um serviço que efetivamente vale dinheiro. Tu não teres, e tu não usas esse tipo de aplicações móveis, mas se tu tiveres um telefone Android e se tu contares a quantidade de aplicações que tu tens para trocar mensagens, e eu não sou exemplo disso porque parte delas não tenho, mas imagina o Signal, para quem tem o Signal, o Facebook, o Telegram, o WhatsApp, SMS, eles conseguem, não sei muito bem como, mas eles conseguem integrar SMS no Matrix. Se tu conseguisses agregar isso tudo numa única aplicação, eu acredito que a memória do telefone,
a bateria do telefone, o teu conforto, caramba, tu não tens que andar a saltar de aplicação em aplicação. Quer dizer, eu lembro-me de usar na altura uma coisa que era o Twilio, ou como é que se chamava aquilo, que era para agregar na altura o ICQ, o MSN. Eu já sou um gajo velho, malta que nos ouve se calhar não se lembra de metade disto, mas havia 3 ou 4 softwares que se usavam na altura. Era o ICQ, era o MSN, eventualmente o IRC, mas eu já não era muito gajo de IRC nessa altura. AOL Messenger, não? O AOL eu nunca tive, mas sim, também dava para fazer, mas ou seja, é um agregador de protocolos. Na altura conseguias pôr lá o Facebook também, quando aquilo fazia XMPP, mas pronto, depois eles mudaram aquilo, era o Twilio, exatamente. O Christophe também usou o Twilio. Obrigado, Christophe, por não me fazer sentir o único velho aqui. Exatamente, é isso mesmo. Mas eu nunca cheguei a usar. Eu usei ICQ, foi a primeira plataforma de messaging que eu usei. O meu login tinha 8 dígitos só. Já não é daqueles 9 dígitos. Sim, o meu tinha 8 dígitos. Eu não me lembro já quanto é como eu tinha. Mas isto foi em 95, talvez. Depois usei IRC. Deixei de usar o ICQ e passei a usar IRC. Nunca cheguei a usar MSN nem nada. Usei só IRC durante muito tempo. Considero o ICQ, atendendo à altura em que ele apareceu e à tecnologia, a forma como aquilo estava feito, considero o ICQ um dos mais visionários em termos de mensageiros instantâneos, por algumas funcionalidades que já na altura eram assim uma coisa do outro mundo e que não voltaram a aparecer, só agora recentemente. Há mais alguma coisa que tenhas? Pronto, isto então estava-te a dizer que fim de semana. Exatamente, estava então a dizer-te, quando a conversa descambou para um assunto que é interessante, este assunto de agregação de serviços é interessante, tem que ver muitas vezes com standards que cada vez mais deixaram de ser utilizados, não é? Cada aplicação parece que quer fazer as coisas à sua maneira, cada serviço. Sim. Mas pronto, isto para dizer que estou muito inclinado a tentar olhar com olhos de ver para o Matrix e para o Element, que é o cliente que eu tenho instalado também, tanto no desktop como no telefone, e em potenciá-lo o melhor que conseguir. Isto vem motivado por, e um segundo assunto, isto é uma ligação com um segundo assunto, que é, eu por razões profissionais preciso usar um software parecido com o Slack, que é uma coisa que se chama Flock. O nome até é bastante parecido com o Slack, vá só saber porquê. Isso o nome. Pronto, mas nunca vi a aplicação. Aquilo é uma espécie, é muito equivalente em termos de utilização e de funcionalidades com o Slack, é muito equivalente com o Rocket Chat e com outros serviços semelhantes, ou seja, dá para teres conversa, dá para teres reuniões, vídeo-reuniões e não sei o quê, portanto a coisa é mais ou menos isso. Qual é o problema? Eles têm um problema grave de suporte ao cliente, que é, e eu tenho um problema que me assola há mais de um ano, que foi, eu por razões que não vale a pena estar aqui a pormenorizar, mas eu não quero usar o Flock no meu telefone. Portanto, eu uso o Flock num separador no meu navegador de internet, coisa normalíssima. Até aqui tudo bem. Agora, tive curiosidade em perceber o que era a aplicação do Flock no telefone e então instalei, a certa altura, no telefone a aplicação do Flock. Até aí tudo bem, aquilo não me seduziu, não estava à espera de milagres, mas aquilo não me seduziu, desinstalei no próprio dia. Qual foi o problema? A partir dessa altura deixei de ter notificações, ou seja, eu tenho um separador no meu navegador de internet para poder ser notificado de cada vez que alguém me chama por aquela plataforma para poder acudir. Agora, imagina que eu durante 2 ou 3 dias não tenho o separador ativo, ou fechei o separador por algum motivo e não o ativei. Eu quero, ao fim de, e está previsto, ao fim de 30 minutos, se alguém me enviar uma mensagem por ali, uma mensagem para mim, eu sou notificado por e-mail. Eu vou às minhas configurações de notificação de e-mail, está lá, notificar e-mails por cada mensagem não recebida. Ora, eu percebi que não estava a receber notificações quando um colega meu teve 3 dias à espera que eu lhe respondesse a uma mensagem. Portanto, ele enviou uma mensagem, eu não fui notificado de nada, estava tranquilo na minha vida, e quando voltei tinha lá a mensagem por... Aliás, não é quando voltei, ele alertou-me para o não feedback da minha parte e eu expliquei-lhe o problema. Foi então que eu abri uma conversa com o suporte do Flock. Esta conversa tem mais de um ano.
e eles confundem um bug, que aquilo é um bug, e eu já vou explicar porquê, com uma feature, que é com feature request, ou seja, eu abro um pedido de suporte a dizer, eu tenho as minhas notificações de e-mail ativadas, mas não recebo e-mails. E eles respondem-me assim, tu não recebes e-mails porque tens a aplicação no telemóvel. E eu digo, meus amigos, eu instalei uma vez, desinstalei no momento a seguir e não voltei a ter a aplicação no telemóvel. E eles, sim, mas já instalaste uma vez, já conta. Portanto, a partir do momento em que eu instalo aquilo no telemóvel, eles, mesmo que eu tenha ativadas as opções por e-mail, não recebo nunca mais. Portanto, eles assumem que eu vou ser notificado por telemóvel e acabou. E quando eu lhes digo que, meus amigos, então façam uma coisa, ou vocês atualizam os vossos registros e veem que eu não voltei a utilizar a aplicação móvel, ou vocês desativam a opção de notificação de e-mails nas minhas configurações. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo não dá, isso é um bug. E eles dizem, não, isso é um feature request. É um request que a gente vai ter que dar aos nossos developers. O que é que isto provocou? Isto provocou em mim algumas, ou seja, eu neste momento estou à procura de uma alternativa para a aplicação do Flock, que não quer ter a aplicação, mas que posso juntar com uma outra necessidade que eu tenho nesta altura, que é, e que já falei aqui algumas vezes também ao longo de alguns episódios, que é aplicações como o Rambox ou como o Franz, ou ainda hoje fui chatear o Impress porque ele usa uma coisa que é o Wavebox, que é também um serviço pago e que também agrega uma série de serviços. Isto é do meu lado. Do lado da empresa, e porque nós temos um plano pago, isto não é um... Aliás, acho que não há sequer dias gratuitos nisto, portanto é pago. O serviço, como está a ser considerado pobre, já não é o primeiro episódio deste calibre, aquilo que está a acontecer é... estamos eventualmente a pensar em alternativas ao Flock, e é nesse sentido que entra aqui a possível substituição pelo Matrix, ou seja, e como já algumas empresas, eu tenho alguma dúvida em relação a como é que isto pode ser implementado dentro de uma empresa, em termos de organização, mas uma vez que algumas empresas, até com alguma dimensão, já estão a usar este serviço internamente, poderia ser uma alternativa, usar Matrix e usar o Element, para quem gosta do Element, como uma alternativa a este Flock. Mas pronto, portanto, neste momento aquilo que me andou a ocupar esta semana foi exatamente arranjar uma alternativa ao Rambox ou ao Franz, que ainda não estão polidos o suficiente, talvez as versões pagas, que eu nunca experimentei, mas que eu eventualmente poderei tentar, ou esta transição para Matrix com as várias bridges que ele já tem disponíveis e poder esquecer-me da aplicação estas particularidades do Flock e acabou. Mas estive a fazer outra coisa também, portanto aproveitei ali uma hora para aí, foi uma horinha bem passada, uma hora e meia que eu estive ali à lareira, em que de facto eu, como não sou grande televisionador, estive a fazer uma coisa que já tinha prometido, e eu sou um gajo que às vezes cumpre aquilo que promete, e então estive a configurar os meus clientes WireGuard, a espalhá-los pelos meus vários interfaces. Portanto, já tenho o meu servidor do WireGuard a funcionar, e a funcionar sem espinhas, de uma forma preguiçosa, que era aquilo que eu queria, mas a preguiça teve que me sair das mãos primeiro. Portanto, eu fiz uns bashes primeiro, umas coisas que me facilitam e que me fazem com uma instrução apenas. Eu faço a geração da chave pública privada, configuração do servidor e ligação e a ativação de serviço. Portanto, consegui agregar aquilo tudo num único script. Fiz um script porque estava muito preguiçoso, não quis estar a meter-me com variáveis muito complexas para aquilo que era o meu estado de espírito, e então em vez de fazer um script e dar opções, eu fiz 3 scripts, que era a coisa mais fácil para mim. Portanto, fiz, quando queres adicionar um dispositivo a um interface, corres o script A, quando queres adicionar ao segundo interface, corres ao B, e por aí fora. Portanto, esta parte está toda já operacionalizada, o que é ótimo. Dei com 2 problemas, que é, apesar de serem máquinas que não são assim, produção bruta e tal, ativação ali forte, tenho máquinas que têm uptimes de 400 e de 500 dias, portanto máquinas que não têm o kernel, ou seja, o kernel que está em funcionamento não é o kernel, a última versão instalada na máquina, não é mais recente, é o que está instalado na máquina, mais recente sim. Senti falta
do Ubuntu Advantage, que tinha-me dado jeito nesta altura. Do Live Patch. Exatamente. Mas algumas máquinas vão ter que fazer reboot a elas para elas carregarem o novo kernel e o módulo do WireGuard, que foi uma coisa que eu por acaso não percebi, que é a partir de, aliás, neste momento já tens a 16, 18 e 20, o WireGuard instala-se sem repositório e sem módulo de kernel. Pelo menos foi isso que eu li e foi isso que nós falámos aqui, se não me engano. Mas o certo é que quando tu instalas o WireGuard, ele faz-te exatamente essa magia por trás e tu precisas do módulo. Portanto, eu não percebi se é de facto o kernel muito antigo que eu tenho e que preciso atualizar e pronto, ou se de facto não é bem assim a magia que acontece. Mas pronto, resumindo a história, há máquinas que não estão ainda ligadas só porque eu preciso fazer um reboot e preciso planear o reboot da maneira mais segura que conseguir. A outra coisa que me faz falta e eu pensei inicialmente em ligar máquinas a mais do que o interface, mas não faz sentido, faz mais sentido rotear tráfego do interface para o outro. Não quero rotear todo o tráfego e por isso é que também ainda não foi feito. Eu quero fazer o roteamento granular só das máquinas que eu preciso, para as máquinas que eu preciso, para a coisa ficar bem feita. Essa não vai ser feita de forma preguiçosa, mas vai ser, neste momento, como a casa está a ficar extremamente arrumada, rapidamente eu vou implementar isso. E depois ainda tenho uma terceira fase, que é a fase de poder eventualmente limpar os meus scripts e oferecê-los para quem quiser usar ou se inspirar ou qualquer coisa. Neste momento não, aquilo está com muito fraca coisa. Eu tinha vergonha se publicasse aquilo, né? Funciona, cumprem perfeitamente, mas eu tinha vergonha de publicar aquilo e de mostrar aquilo seja a quem for. Portanto, a ideia depois, uma terceira fase, depois de ter a casa toda arrumada e tudo pronto, é descrever o processo, uma coisa que já fiz algumas vezes, não fiz tantas quantas gostava, mas já fiz algumas vezes, que é fazer um pequeno artigo a descrever o procedimento e com uns snippets ou com um repositório onde vou guardar o código todo que usei, porque poderá dar jeito a mais pessoas, eventualmente. Sim. E foi isto. De resto, deixa-me dizer mais uma coisa também, só sobre a FOSDEM. Passei de raspão na FOSDEM e passei de raspão na FOSDEM em duas alturas. Uma foi naqueles eventos que acontecem pré-FOSDEM, tu também já foste a alguns, pelo menos quando estavas em Bruxelas eras presença assídua, que é o do Open Forum Europe, que acontece na sexta-feira. Eu tentei participar. Eu estive mesmo nesse evento já. Pronto, exatamente. Eu estive na sexta-feira e estava a preparar-me para participar, quer dizer, não era participar ativamente porque eu estava a trabalhar, mas a ideia era ter aquilo ligado e ir absorvendo na medida do possível algumas das coisas que fossem tratadas. Comecei a ter problemas quando me pediram para usar o Chrome, e é o Chrome, não é o Chromium. Eu fico sempre surpreendido quando tu vais a um evento desta natureza e te obrigam a usar software que é proprietário e acham isso que é a coisa mais natural do mundo. Eu fico sempre surpreendido. Uma coisa é eu querer usar o Chrome, tudo bem, agora outra coisa é imporem-te o Chrome porque algumas funcionalidades da plataforma que foi escolhida para aquele evento só funcionam, ou aparentemente só funcionam com o Chrome. Achei muito estranho, claro que fiz alguma resistência e o meu grau de interesse no evento baixou 10 pontos logo ali, mas, é estranho. Mas pronto, depois fui ao Beer Event, passei no Beer Event para ver como é que funcionava o Matrix naquele contexto. E ainda estive uns minutos na Dev Room, na Community Dev Room, mas não se pode dizer que tenha absorvido nada. Estou à espera que saiam os vídeos, que eventualmente poderão vir a sair certamente. Aliás, a Ubucorn em Sintra inspirou-se muito no exemplo da FOSDEM, na publicação de material. Usou equipamento da FOSDEM. E usou equipamento da FOSDEM, exatamente, e que foi gentilmente cedido pela organização da FOSDEM e que nós continuamos gratos e não nos esquecemos disso, não nos vamos esquecer disso tão cedo. Mas pronto, mas foi assim. Agora, tu tens uma boa experiência, certo? Portanto, tu estiveste lá mais tempo, participaste mais. Sim. Mas é tema para o próximo episódio. Ok. Ainda sobre episódios, o episódio anterior, nós tivemos algum feedback interessante sobre o episódio. E portanto havemos de falar de novo desse tema. Sim. Porque é um tema interessante e ficou muito por dizer também.
Foi completamente cortado a meio. Aquilo que eu senti foi aquela história do temos que acabar. Faz lembrar, não sei, tu és ouvinte também do Ask Noah, que ele faz aquilo para a rádio e tem o tempo muito limitado e grava aquilo num take único. E então ela está a dar assunto e a música começa a subir e ele diz, pronto, ok, tenho que me ir embora. E foi um bocado isso que eu senti, ou seja, temos que ir embora, mas isto ficou muita também coisa por dizer. Também senti isso. E senti isso desse episódio e senti também da notícia, de uma das principais notícias da semana passada, que é o facto do Martin Wimpress ir sair da Canonical. Certo. Deixou-me assim, o que é que se passa aqui? Não, Martin, não vais, fica, mas ele vai mesmo, vai por motivos que me parecem bons, vai fazer uma coisa que ele prefere fazer do que ele está a fazer agora na Canonical, e isso é sempre um motivo, o melhor motivo para se mudar de emprego. Sim, existe um bocado aquela ideia. Eu não sou, acho que tu também não és consumidor. Eu não sou consumidor de futebol. Acho que nunca fui. Não, deixei de ser há uns anos. Pronto, eu acho que eu me lembro, acho que nunca fui. Portanto, cheguei a ter um clube quando era puto, porque toda a gente tinha que ter um clube, mas rapidamente me curei dessa coisa. E agora, existe muito no mundo do futebol aquela ideia de aquele jogador A, quando muda de um clube rival para outro clube rival, que é um traidor, ou que é... As pessoas são só profissionais e devem exatamente procurar as melhores soluções de acordo com as suas motivações. A motivação financeira não deve ser uma promiscuidade. Aliás, já falámos aqui sobre motivações financeiras. Aliás, era isso que eu ia dizer. Tu falavas disso pelo menos, agora já não falas tanto, não deve estar tão bem, mas falavas disso com alguma frequência. Agora, motivação financeira é um motivo válido. Qualidade de vida, e também já foi falado aqui algumas vezes, também é um motivo válido, mas há outras questões, interesses pessoais, há milhares de motivos que são válidos. E eu quero acreditar que alguém que não estava mal, como era o caso do Martin Wimpress, sem dúvida, ele estava como um peixinho na água a fazer aquilo que fazia, e tu vias isso pela forma como ele falava da sua ocupação, do seu trabalho, e estamos a falar desde quando ele liga o microfone e grava um podcast, seja ele qual for o podcast, ele já participou em alguns, seja quando tu estás com ele a beber cerveja em Sintra, e a forma como ele está constantemente com o seu trabalho na boca, e não é porque a Canonical pagou-lhe a viagem para ele vir a Portugal, portanto ele tem que falar dela, não tem nada a ver com isso, mas se ele faz isso e faz uma mudança, e não será uma mudança desesperada certamente, é porque de facto será uma evolução, e que ele pelo menos pode não ser uma evolução, mas ele neste momento entende como uma evolução. Portanto, acho que nós temos que lhe dar a maior força do mundo e agradecer todo o excelente trabalho que ele fez. E quem seguir as pisadas dele há de fazer um trabalho tão bom ou melhor, pelo menos é isso que nós esperamos sempre. Sim, estou convencidíssimo disso, até porque conheço outras pessoas da equipa e são pessoas também a quem reconheço uma grande competência. Agora uma pergunta, achas que e pela a irmandade que existia entre Alan Pope e Martin Wimpress, achas que o Alan Pope está por um fio? Ou achas que ele vai segurar-se e vai ficar até ao fim e vai ficar no barco? Não sei. Esse é um assunto que eu não sei, não falei com ele sobre isso. Se falasse, estavas em desvantagem. Estou a pedir uma opinião, não estou-te a pedir para partilhar conhecimento. Mas não faço ideia, não veio qualquer indicação sobre isso, sobre quer uma coisa, se quer sair, quer ficar. Sei que ele teve mudanças muito importantes recentes na vida dele, não sei se ele quer mais mudanças assim tão grandes, e se forem portanto não sei, não faço ideia, e se mudar, que espero que seja para melhor. Também. Eu assim que eu soube do Martin Wimpress, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Alan Pope, logo, porque eu imaginei, portanto, o Wimpress não está na Canonical há tantos anos como o Alan Pope. Aliás, eu conheço o Alan Pope, o Martin Wimpress ainda não era tido nem achado. Eu andava a beber cerveja com o Alan Pope em Londres e o Wimpress ainda era só
Acho que ela já fazia o podcast, o Ubuntu Podcast, mas ainda era só, ou seja, talvez. Não tinha qualquer relação profissional com a Canonical. E de repente, assim que ele entra para a Canonical, a dupla Wimpy Pope começa a ser uma coisa que era difícil de desprender. De tal maneira que quando o Impress vem a Sintra e o Alan Pope não vem, eu assim, uou, não é possível, nunca vi um sem o outro. E então quando acontece, quando eu soube disso, aliás, quem me alertou foi o Christophe, se não me engano, que me alertou para esta situação. Eu pensei logo no Alan Pope e comecei a associar, lá está. Eu falei com o Alan Pope quando algumas mudanças na sua vida pessoal se tornaram públicas. Aliás, eu estava na iminência de uma mudança muito semelhante já na altura, portanto eu disse-lhe, olha, qualquer dia sou eu, portanto, mas também não apetece falar sobre isso, não te preocupes, portanto não alargámos muito o discurso um do outro, andámos só a dizer, pronto, olha, fazemos parte do mesmo clube. Mas sinto o Alan Pope apesar de achar que ele faz parte da mobília. Quando olhas para a Canonical, olhas para o Alan Pope, mas da mesma maneira como eu olhava para a Canonical e olhava para a Jane Silver, porque ela teve muitos anos e deixou a sua marca na Canonical, e o Alan Pope vai sem dúvida alguma deixar a marca na Canonical, fique ele por mais um mês ou por mais 20 anos, mas sinto-o cansado. Sinto-o cansado e não sei até que ponto é que esse cansaço não pode fazer com que ele, lá está, à boleia dele ter mudado a sua vida, ter feito algumas mudanças, terem acontecido algumas mudanças na sua vida, porque não foi ele que as fez, poderá aproveitar essa embalagem para tentar procurar um bocadinho, ou seja, mudar de ares, para tentar que o enfado, o cansaço com que eu sinto algumas coisas que ele diz, ou que ele escreve, ou que ele partilha, consigam atenuar, não sei. Mas lá está, é um palpite, isto não é nada, absolutamente nada fundamentado, assim, é só... Cansaço, ele tinha algum cansaço de viajar e ele disse-me isso. Ele disse isso para não vir a Sintra, exatamente. E não só, pronto, sei, tirando isso, eu não sei que ele tem um estilo que é um bocadinho rabugento, que às vezes as pessoas podem confundir com outras coisas, mas é uma questão de estilo dele. Em pessoa ele não é tão rabugento como parece na internet, e é um gajo super acessível, super divertido. Mas pronto, não sei o que é que vai na cabeça dele, não lhe perguntei, não vou perguntar. E sobre o assunto da saída do Martin, é só quero acrescentar que ele saiu da Canonical, mas vai continuar a ser o lead developer do Ubuntu Mate. Exatamente. Ele esclareceu logo isso, aliás, ele não demorou nada a esclarecer logo isso, para a malta não ficar com pânico, não valia a pena. Agora, no campo das boas notícias, também há boas notícias. Finalmente a Canonical contratou um Ubuntu Community Representative, é a Mónica Ayans Maiden, que curiosamente é também a Community Manager do Ubuntu Mate. Eu conheço-a daí. Ela anunciou esse facto a semana passada também. Irá começar a trabalhar no fim do mês, deste mês, no princípio de março, nesses dias. Já tenho várias conversas marcadas com ela sobre diversos temas da comunidade. E é uma boa escolha. Eu acho que é uma escolha muito fixe. Acho que a Canonical escolheu bem, e agora é ver as coisas começarem a desenrolar-se, e pelo facto de já ter coisas marcadas para conversar com ela sobre a comunidade, sobre coisas que estão em curso, e ideias dela e ideias da comunidade que lhe foram comunicadas, parece-me que vêm coisas boas para acontecer. Ainda bem, espero que sim. Aliás, tem havido alguma movimentação, eu sei que não queres alargar muito no assunto, mas tem havido alguma movimentação também no que toca a eventos da comunidade. Houve algumas ações, e é que diz isto com alguma frontalidade, que foram falhadas, outras que ainda não falharam, mas que foram adiadas, portanto não sabemos ainda se vão falhar ou não. Portanto é bom que haja algum ânimo
na vida, falta uma palavra, não é associativa, mas é comunitária. Não era a palavra que eu queria, mas pronto, mas na vida das comunidades, porque somos muitos, não é? Portanto, espalhados pelo mundo inteiro, mas é importante que haja um ânimo diferente e que está a ser tentado, mas que está a falhar qualquer coisa que ainda não está a resultar. Esperemos que seja agora com esta nova pessoa que as coisas comecem de facto a ligar-se outra vez e a pôr a roda a girar. Quer dizer, eu acho que com o novo Community Council as coisas já começaram a funcionar melhor. Não, porque depois tiveste um local council. Há discussões, há conversas. Não, mas a questão que se coloca é: o Community Council teve não sei quanto tempo em Águas de Bacalhau, completamente em Águas de Bacalhau. Sim, mas já não está. E quando falamos em algum tempo, estamos a falar de anos, portanto, não sequer foi uma semana ou duas. Depois tens um local council que tentou ser formado e que não conseguiu. E tu tens agora uma comissão de reflexão sobre as locos, que é uma tentativa de perceber o que é que correu mal e o que é que pode ser feito, e que à falta de pessoas foi adiado durante mais 15 dias ou 3 semanas as candidaturas. Portanto, é sinal que alguma coisa não está ainda devidamente aliada. É óbvio que não tendo as coisas funcionado durante algum tempo, que não é também de um momento para o outro que passa tudo a funcionar de forma perfeita, não é? Estou de acordo contigo. Não digas então é que de facto as coisas ficaram bem com o Local Council, porque ainda estão longe de estar bem. Disse que ficaram melhor. Sim, ok. Entre zero e alguma coisa é sempre melhor, mas estamos ainda. Há coisas que passaram a funcionar, coisas que não estavam a funcionar que passaram a funcionar já. Ainda não está tudo, obviamente, e até estes novos membros da Community Council, alguns deles são novatos, ainda estão também eles próprios a introduzir-se nos temas, mas já noto uma diferença de coisas que estão a tentar ser feitas, que nem sequer estavam a tentar ser feitas naquele momento. Daí que eu vejo já coisas que noto uma diferença já. Talvez. Agora, claro, são coisas ainda que ainda não vão ter essa repercussão que a gente quer que tenha, mas que se espera que agora com a continuação do trabalho que essas coisas comecem a surgir. Exatamente, é isso. Vamos assim, eu estou preocupado porque acho que é assim, a questão aqui que falhou e acho que falhou redondamente foi deixar sem Águas de Bacalhau os councils, e não foi só um, portanto os councils todos ligados às comunidades foram adormecendo e foram se estrangulando. E quando tu tens mandatos que terminam e não se renovam, tanta coisa vai estrangulando e tu tens respostas que não são dadas. E foi demasiado tempo. Mas eu acho que isso é o resultado de outra coisa que falhou antes e que eu acho que é a causa disto tudo, que foi deixar de haver uma equipa de community management como havia. Sim, mas isto vem tudo, ou seja, é todo um seguimento. Aliás, tu tens isto, tu tens mais simpatia do que eu pelo John O'Bacon. Mas de facto ele quando esteve notava-se alguma coisa, com muita ou pouca prepotência, mas as coisas aconteciam e apareciam feitas, exatamente. E quando o John Bacon sai, quem fica com o lugar é o David, e o David não era a pessoa, ou seja, não tinha o mesmo arcabouço, e a coisa começou a adormecer a partir daí. Não sei se não lhe deram condições, se ele não pediu e não exigiu essas condições, não sei, mas a coisa começou a cair a partir daí, e foi caindo até ao ponto em que deixou completamente de existir. Aliás, a única coisa que nós tivemos, e voltando a falar da Ubucon que nós fizemos em Sintra, porque é aquilo que se conhece bem, e tu, não sendo a pessoa mais ativa, mas tiveste alguma participação também na organização, não havia qualquer órgão de ligação entre nós que estávamos a fazer a Ubucon e a Canonical, a não ser o Martin Wimpress, que disse... faz assim, fala com a secretária do Mark, manda-lhe um e-mail, eu vou reforçar. Agora, foi tudo feito muito, ou seja, não sentimos falta de apoio, é verdade, portanto o apoio que nós queríamos da Canonical e em termos institucionais nós tivemos-lo, não nos faltou nada. Agora, não foi uma coisa, ou seja, não foi através de nenhum órgão, como acontecia no passado. Não, sistema. Exatamente, ou seja, foi tudo muito pessoas.
não me atrapalha nada isso. Sim. Pessoas falaram com pessoas e resolveram problemas, e isso é importante. Porque durante este tempo em que não houve uma equipa de community management, e agora continua a não haver uma equipa, há uma pessoa em intenção, quem pegou sempre no community management disto tudo foi o Alan e foi o Martin. Exatamente. Mas vamos ver. Mas pronto, é isso, vamos ver. Agora eu estou convencido que se percebeu que houve um erro e estão a ser dados os passos certos para corrigir. Terão de ser dados mais passos, sem dúvida, mas estes passos são os passos que me parecem certos. Já agora, falaste sobre eventos, e é uma coisa que vamos falar também no próximo episódio, mas posso já desbroncar aqui parte. A comunidade da América Latina que estava a preparar o Bucon lá, que é o Bucon da América Latina, propôs que se realizasse, em vez de um evento regional, um evento global. E neste momento as conversas que existem são de facto sobre isso. Estão a começar a organizar-se equipas para se trabalhar e para definir coisas. Há equipas que ainda não têm ninguém, por exemplo, a equipa de design gráfico ainda não tem ninguém, portanto quem estiver interessado em participar nesse aspecto, chegue-se à frente, digam-me qualquer coisa que eu encaminho. Muito importante. Há outras equipas que também não têm quase ninguém, e mesmo as que têm gente precisam de mais gente, portanto há esse interesse. E há também a equipa da Coreia do Sul entrou em contato com outras pessoas pela Ásia e estão a organizar a primeira Bucon Ásia. Fixe. Também já chegámos a contactá-los a propósito desta Bucon global, só que eles já estavam num passo tão mais avançado que nós, que resolveram manter o Bucon Ásia, e talvez se for compatível se juntem também na Bucon global. Poderá ser, eles vão fazer, calculo eu que, dadas as condições na Ásia, não estão muito melhores do que estão aqui, não sei em qual é o país em que eles tencionam fazer. Estão bastante, dependendo do país, estão bastante melhores. Mas a questão é se eles vão fazer o evento online ou se vão... Ainda não, isso não sei, não lhe perguntei por acaso à pessoa que está envolvida, eu não consigo dizer o nome deles, desculpem. Compreendo. Ok, mas tanto a organização tão avançada, não era já para se saber se... Não, eles talvez saibam, eu é que não sei. Ok, não perguntaste. Porque aquilo que eu digo é, uma das coisas que mais... E eu fui convidado, ainda esta semana voltei a ser convidado para organizar um evento de tecnologia também, e que será eventualmente online, porque a fazer-se uma coisa será uma coisa, pelo menos a fazer-se em solo, será em solo nacional. E as coisas ainda não estão muito definidas, como é que em Portugal as coisas vão andando ao longo deste ano, mas e a mim faz-me sempre alguma confusão como é que se consegue fazer um evento online e ter condições tecnológicas para tal. Portanto, se essa Bucon Ásia for feita online, poderá ser um bom indicador de o que é que se pode fazer e melhorar. Da mesma maneira como nós fomos a Bucon na Europa e depois fizemos a nossa Bucon em Sintra, modéstia à parte, a melhor de todas, até ver. Sim, portanto, eu espero que a próxima seja melhor que a de Sintra, mas claro, por enquanto ainda é a melhor de todas. A ideia de fazer um evento online e de podermos de alguma maneira olhar para ver como é que eles fizeram, poderá ser muito interessante e positiva para a organização de uma Bucon global. A Bucon global vai ser online, e a forma como isso irá acontecer ainda está para se definir. Há um grupo de trabalho para trabalhar isso, portanto quem estiver interessado em participar, diga, e pronto, é isso. Ok. Como é que estamos de tempo, Diogo? Tu que andaste aí para cima e para baixo? Não sei, mas como eu estou aqui a olhar, passámos um bocadinho do tempo, como se não tivéssemos interrompido, e nós interrompemos bastante tempo. Portanto, não, o Alex corrigiu tudo, não há interrupções. Quais interrupções? O que estás aí é fruto da tua imaginação, não há qualquer tipo de interrupção, certamente, porque o nosso mago do som vai tratar de tudo. Sim. Portanto, vamos só fazer habitualmente o encerramento do episódio e pronto. Ok. Entretanto, há mais novidades ainda.
esta eu se calhar vou deixar para o próximo episódio, mas outra mais adiante parece-me bem mais interessante de falar já neste episódio, que foi lançada a segunda versão da atualização do Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Diz só 20.04, porque isso em Portugal Fossa é sempre uma coisa um bocado... 2. Exatamente. Era 20.04.2. Além de ter inúmeros fixes à própria instalação da distribuição, inclui já os updates todos que foram feitos até à data da geração da imagem deste update, quer nas versões desktop, quer para servidor, quer para cloud, etc. Há também melhorias de suporte hardware, há modificações gerais e há também uma nova imagem para atualizar a imagem lançada inicialmente da versão desktop, porque cometeram uma gralha e essa gralha significa que a instalação, em alguns casos a instalação da versão desktop fica sem kernel. Pronto. Enquanto nós estamos a falar, eles estão a testar uma imagem nova e assim que essa imagem estiver pronta e testada e validado o resultado, essa imagem será publicada. Ora, de resto, antes do fim do episódio, resta também dizer que temos aí uns Humble Bundles muito fixes. Devem faltar vários dias para o fim desses bundles, e por isso vocês podem comprar. Há só bundles de matemática para programadores, de introdução à programação, bundles para makers, portanto... Deixa-me só meter nojo a dizer que nós provavelmente entre este episódio e o próximo vamos gravar um episódio extra só para patronos. Portanto, aqui apelar à malta que à patronagem fiquem atentos, porque vamos ter um episódio extra. A malta que não é patrono tem agora, podem ir a correr fazer-se patronos e ainda conseguem apanhar o episódio extra, onde nós não vamos encher chouriços, onde nós vamos falar sobre assuntos interessantes que não conseguimos enfiar neste episódio. Portanto, malta que ainda não é patrono ou que estava na dúvida, está na altura certa de serem patronos. De resto, o Diogo vai dar aquele paleito todo final do episódio e a malta vai se despedir entretanto. Pois, é só para dizer então que podem encontrar-nos em podcastubuntuportugal.org. Os bundles que eu falei há pouco, vocês já sabem que podem pagar o quanto quiserem e decidir até quanto valor é que nos querem atribuir, porque sim, ganhamos uma percentagem um valor mesmo específico que vocês especificam lá, se é em cêntimos e em euros, qual é. Se quiserem comprar chaves, tokens de autenticação de duplo fator da NitroKey ou uma Nitro Box, que é os dispositivos Raspberry Pi com Nextcloud pré-instalado, podem também comprar lá. E discos até 5 teras. E tem um link. Diz? E armazenamento até 5 teras, depende da opção que se escolha. Sim. Tem também um link de afiliado que vocês podem usar. Se nos quiserem apoiar, podem também se tornar-se patronos, ou partilhar os links para o episódio nas redes sociais, por exemplo. Se quiserem ouvir como rádio, podem ouvir na Rádio Zero às 22h03 da quinta-feira, em radiozero.pt. E resta dizer que este episódio é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrono e pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. Até à próxima! Até à próxima!